registro, você pega assim, programas como Soul Train, né, da década de 70, ou o próprio, tem um programa no final da década de 80, que acho que é aquele Detroit Dance Show, enfim, acho que é Detroit Dance Show, né? Enfim, era mais de break. Que era mais de break, exatamente. A pergunta da Bia. Com relação às suas questões, uma é sobre o... Eu considero aquele evento de homenagem ao Gambá, o enterro do Gambá. É engraçado como isso, na minha cabeça, é forte, porque foi uma despedida, assim, sabe, dele por parte dos garotos do Passinho e de vários amigos. Foi uma homenagem, foi 15 dias após a morte dele. E foi muito forte, né? A gente tem os gurufins, né, no samba e na África também, no Benin, né, muito comum que os enterros são festas, né, são comemorações. E ali foi o enterro do Gambá. O corpo dele não estava presente, já havia sido enterrado, mas em termos energéticos e emocionais, ali foi muito simbólico. E eu acho que talvez a Aquário do Salgueiro fosse um espaço, para quem viveu a história dele com o Passinho, talvez fosse um espaço muito adequado, mas os organizadores pensaram simbolicamente fazer um arcoador porque tem uma carga muito grande ali no arcoador, porque foi ali que a sociedade condenou o funk, numa das inúmeras condenações que foram feitas ao funk. Foi o espaço onde aconteceram os arrastões, e quando falaram que os funkeiros fizeram os arrastões, etc. Então tinha uma carga negativa ali que as pessoas queriam, de certa maneira, reverter. E também era um lugar importante para mobilizar pessoas, para fazer com que aquele caso viesse, né, à tona para a sociedade, ganhasse uma outra dimensão, né? Ali é um espaço, né, domingo, ali no Arcoador, é um lugar que, né, tem muita movimentação. Então foi um pouco estratégia também dos divulgadores. Só outra questão. Da história das escolas. Ah, tá, a entrada nas escolas. Isso eu não falando ali com o Roberto. Eu fico olhando, né? Você fica olhando as meninas dançando. Você pensa, meu Deus, por que você não capitaliza que a escola seja um lugar que abrigue? Que esse conhecimento seja valorizado. Que ele possa ficar o dia inteiro na escola, fazendo. Desenvolvendo. E você expulsa essas pessoas, assim. Sim. O que aconteceu é que eu conversei bastante com o Júlio e o Nike sobre isso. Eles estavam começando esse projeto pelo Sesc da Tijuca, e eles não tinham nenhuma documentação oficial. Eles sabiam o quanto o Passinho era uma febre, né, nas comunidades, nas favelas, periferia, e eles viam no colégio um lugar para contactar esses garotos, né? Um lugar, um ponto de encontro dos garotos que possivelmente seriam os dançarinos. E aí eles foram para essas escolas, mas não foram muito bem aceitos, não foram bem vistos, né? Duas pessoas que eles não tinham uma documentação para ir no lugar. Eles estavam pesquisando sobre dançarinos de funk, que não é o gênero mais bem quisto, né, por parte da nossa educação formal. E eles ainda estavam como espécie, eles tentavam explicar, mas as pessoas não entendiam muito. Vocês estão escolhendo pessoas para um baile funk aqui, vocês não podem ficar aqui, vocês não têm uma documentação, vocês não têm uma autorização. A gente sabe que para entrar numa escola, né, é necessário toda uma documentação, uma formalidade que eles não possuíam. Então as pessoas achavam muito estranho, pensavam em inúmeras besteiras assim, e expulsavam eles das escolas. Eles realmente foram expulsos da escola. Hoje em dia, possivelmente, eles teriam um outro tratamento. As pessoas gostariam que eles fossem lá, que apresentassem, que os garotos se apresentassem na escola. Mas, enfim, não há nenhum projeto também em relação a isso. Essa é uma grande preocupação minha. Há uma espetacularização da cultura do passinho. Todo mundo acha um show incrível, acha fantástico, mas ela é fruto de um trabalho de inúmeros garotos que investiram tempo, né, naquilo, na criação daquilo, e que não tem o devido reconhecimento. E esse conhecimento que eles detêm, eu acho muito valioso. Eu comparo muito o passinho com a capoeira. Eu acho que é uma arte que veio para ficar.
E esses primeiros dançarinos já são considerados veteranos, com 23 anos de idade. O passinho hoje em dia já é outro passinho em relação a esse passinho que vocês viram aí no filme. O passinho mudou, sofreu uma transformação. É uma dança, a gente não pode esquecer que é uma dança de adolescentes, né? Adolescentes estão sempre em transformação, e adolescentes com internet e com mediatização, então foi tudo muito intenso nesse período de 4 anos, de 2011 para cá. E aí alguns garotos pararam de dançar porque a partir dessa mediatização e da Batalha do Passinho surgiu outro parâmetro, né? Eles agora não dançam só por lazer ou não é mais uma atividade lúdica, né, de fim de semana. Muitos querem ganhar a vida com isso, eles viram isso a possibilidade de sustento, né? Então, alguns que não foram conseguindo atingir uma certa popularidade, começaram a parar, ficaram extremamente desiludidos e pararam. A vida adulta vai chegando, eles começam a trabalhar em outras funções e acabam deixando de dançar. Eles também consideravam injustos os julgamentos, né, na Batalha do Passinho. As pessoas que julgavam, eu seria um jurado, posso falar bem disso, eram pessoas que não eram dançarinos de passinho, que não eram familiarizados com aquele universo, muitas vezes eram, né, como a gente falou aqui, intelectuais, pessoas de fora, que não conheciam bem, que julgavam de forma errônea para os dançarinos de passinho que já dançavam há 10 anos, aquilo ali, que sabem muito bem valorizar e reconhecer, né, a técnica da dança. Então uma série de coisas gerou um desânimo grande. E aí eu acho que seria importante, de certa maneira, um incentivo a projetos educacionais do passinho, como é que se ensina, como é que se dança aquilo, como é que foi o início daquilo. Eu já cheguei a propor um projeto, mas que até para o edital do funk, mas que não foi contemplado, que era um pouco isso, assim, seria a memória do passinho e usar a internet para que eles fizessem videoaulas, esses primeiros dançarinos, e que tivessem links para as páginas deles, para eles terem um maior reconhecimento, assim. Até nesse caráter de formadores, né, de novos dançarinos, e de certa maneira eles conseguissem desenvolver mais ainda essa técnica e essa dança que eles criaram. Deixa eu passar a pergunta ao Anderson, além de câmera também. Ele estava bastante entusiasta do filme, hoje ele quer fazer a pergunta. Eu gostei de funk, já acompanhei algumas coisas. Tem falando do passo, né, da dança, que eu lembro, eu questionei alguns amigos sobre isso, sobre o primeiro passo que eles até ensinam, do pé. Aquele triângulo, a estrutura triangular. Há muito tempo atrás, né? Eu lembro de fazer, eu trabalho com música também, e ver o Lacraia dançando isso. Ele sempre fez isso, alguém cita isso, alguém fala isso. Não, eles citam até como referência os havaianos, os havaianos que vieram depois, né? Na verdade, eles são um resultado de uma tradição, né? Você não pode esquecer que esse termo passinho existe desde os anos 70, né? Era uma coreografia conjunta, todo mundo dançava junto, a mesma coisa, né? Iguais, né? Centenas de pessoas dançando os mesmos passos. E aí os passinhos sempre existiram. O que acontece é que eu acho que houve uma aceleração do funk, né, de 2000 para cá, teve o tamborzão, que a batida por minuto aumentou, incorporou tabaco. Então essa geração nova já dança um pouco mais acelerada, um pouco diferente, mas tem essa dança deles que tem relação direta com todos os dançarinos de funk que dançaram antes, né? É uma continuidade, o passinho não é um rompimento. É só uma coisa intrigável, como fala do Lacraia. Tem muita gente, se eles fossem comentar assim, a história do funk, ele tem vários dançarinos fantásticos, né? Eu lembro que eles falaram dos havaianos, por exemplo, mas a Havaianos já é uma geração bem mais atual. Mas tem muita gente para ser citada, né? O próprio Kendrick, que ele estava falando aqui dos anos 80. O Lacraia só citei só pelo... Ele faz esse movimento dos pés, assim, né? Aquela célula ali triangular, né? Aquela base que o Beisola fala no início do filme. A pergunta do Anderson é boa porque ela acaba fazendo um preâmbulo para a minha pergunta, que é a seguinte.
chegamos a um ponto que eu acho bastante interessante do filme, da abordagem, e acho que caberia a gente fazer uma discussão, que é a própria discussão em torno da sexualidade, né? Uma das coisas que eu acho bastante interessante dentro dessa corporalidade é uma certa incorporação de que traços que a gente poderia chamar assim, traços de uma certa de um gestual feminino, né? É bastante internalizado pelos caras, ainda que tem um discurso assim meio que de afastamento, não, querendo se demarcar como hétero, né? Há uma incorporação dessa corporalidade de uma forma muito natural, né? Não só no passo, como na própria vaidade. Eu até vou deixar um aspecto da coisa da vaidade para você falar no final, tá? Que eu estou guardando essa pergunta no final. Uma surpresa. Surpresa do novo filme. Mas eu queria que falasse um pouco disso, porque isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes, mesmo que o discurso dos garotos seja, no certo sentido, querer se afastar, essas estratégias elas estão presentes. E eu acho que isso mostra um certo esgarçamento um pouco dessas fronteiras, que para eles parece ser muito natural, mas que, obviamente, por várias questões onde eles estão inseridos, da cultura, a história de tradição machista, exatamente, que faz com que eles tenham que fazer uma afirmação, mas eu acredito que essa corporalidade é tão forte que essa afirmação vem dali de uma maneira muito natural. Tipo, cara, não estou mais interessado nessa fronteira de homem, mulher, se eu sou hétero, entendeu? Isso não está mais em questão. Eu acho que eu queria que você comentasse isso, porque acho que são os aspectos mais interessantes dentro dessa corporalidade do passinho. Realmente. A gente não pode esquecer que eles são artistas, dançarinos, né? Então eles querem explorar ao máximo os limites do corpo, né? Os grandes dançarinos são assim, né? Eles criam novos movimentos, novas danças, né? E até certa maneira eles são realmente antropofágicos, né? Tem essa história do baile, né? E da grande presença de homossexuais no baile, né? Que dançam com trejeitos femininos. E eles viram ali, além de uma forma de desafio, é bem complexa essa história. Enfim, é uma forma de desafiar todo mundo que está no baile, dizer eu danço melhor que você, até no seu estilo, né? Os dançarinos gays, é uma forma de chamar a atenção das meninas também, porque o início, segundo muitos deles, essa dança do passinho era para fazer a corte, imitar o homossexual, era uma forma de chamar a atenção das meninas, gerar alguma espécie de empatia, elas ficavam rindo, achavam engraçado os movimentos. E a partir disso eles abordavam as meninas para dizer, olha, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual, eu posso mostrar para você. A partir do momento que a menina ri dele, gera uma comunicação, um contato. E aí a partir disso ele partia para uma abordagem, não dá para dizer sexual, mas uma abordagem que tem um intuito, né, de uma azaração, né, falando informalmente. E eu acho engraçado isso, porque eles incorporam muitas danças. Tem uma dança que chama Vogue, né, que a Madonna dançou e tem uma música dela nos anos 80, que é uma cultura underground de homossexuais americanos. Tem um filme muito bom sobre isso, que chama Paris is Burning, que é sobre um concurso, né? O que é a Vogue? A Vogue, os homossexuais, eles imitavam as modelos e as capas, as poses que elas faziam para as capas da Vogue ou das revistas, né? E era uma dança que era toda, parecia que eles estavam tirando as fotos, né, as fotografias, posando, era quase que um stop motion, né, assim, a dança. E o passinho de incorpora a Vogue também, tem toda uma cultura de carnaval, né, de homens se vestir de menina, muitos deles fazem isso também, né, no carnaval. Então mistura tudo, mistura muita coisa. Mas é interessante que para eles essa questão do trejeito não é nada que implique numa não heterossexualidade, muito pelo contrário. Eles têm uma relação com o corpo que é muito bacana, um senta no colo do outro, abraça, eles são muito carinhosos entre eles, são muito vaidosos. Continua assim? Continuam, por mais que a fama afete alguma coisa, assim, quando eles se encontram,
a amizade e a proximidade corporal é incrível, assim, são super próximos, né? Isso é incrível também porque é algo que eu gosto de ressaltar muito, a internet, né? São garotos que moram em regiões completamente distantes, né? O Gambá e o Cebolinha é o exemplo mais clássico. O Gambá era da Ilha do Governador, do Morro do Barbante, o Cebolinha do Campinho, ali, a Abolição. Eles tinham tudo para não se conhecer, tinham tudo, né, para ter uma vida completamente distante, mas a paixão por essa dança e a internet aproximou esses garotos, né, e a cultura do baile funk. Então fez com que eles rompessem inúmeras barreiras, né, geográficas, as barreiras da violência para circular pela cidade, né, barreiras sociais, né, o reconhecimento deles quanto artistas, né, em toda a cidade, em todo o país, né. Então eu acho que eles são de uma geração que usaram muito bem a internet para propagação da arte deles, assim. Eles são talvez um ótimo exemplo, né, disso, de como você pode usar a internet para divulgar a sua arte e romper barreiras.